Seminário no ar, um estudo bíblico sobre o tema Aspectos da edificação do reino de Deus. Na edificação do reino de Deus, sempre haverá momentos difíceis. Nós temos procurado mostrar que o valor da edificação de uma casa para Deus não está no tamanho desta casa, na quantidade de material utilizado, na quantidade de pessoas que trabalharam, mas está na beleza, na arquitetura desta casa. Portanto, vale a exortação do apóstolo Paulo: quem edifica, veja como edifica, porque a obra que agrada a Deus, nós temos falado aqui, é um corpo de pessoas, é uma família de irmãos, de servos, todos discípulos de Jesus, que no seu amor, na sua união uns com os outros, embeleza esta casa na qual Deus pode habitar. Mas para edificar esta casa, temos falado, é necessário instrumentalidade humana. Deus não manda anjos lá de cima descerem aqui para edificar esta casa. Deus quer que este privilégio seja nosso, meu, seu, de todos nós que amamos a Deus. Este é o nosso privilégio em edificar esta casa para Deus, de forma que Deus se limita à nossa instrumentalidade para edificar esta casa que é para a glória dele. Se Deus pensasse como um ser humano, ele exigiria tudo do bom e do melhor para uma casa maravilhosa, luxuosa, suntuosa, grande, mas Deus não faz questão disto. Ele se agradou em extremo de habitar numa casa muito simples, que era uma tenda que Davi havia armado para ele em Jerusalém, enquanto o tabernáculo, que também era uma tenda, estava afastado em Gibeon, o tabernáculo, aquele que Deus havia dito para Moisés construir, edificar no deserto. Tanto o tabernáculo edificado por Moisés no deserto, quanto aquela tenda edificada por Davi, eram muito simples, falavam de simplicidade, mas a beleza era muito grande, porque Deus podia habitar ali. De forma semelhante, nós podemos dizer que a eclésia do Senhor não precisa ser grande em número para agradar a Deus, mas ela deve ser muito especial para que Deus possa se agradar ali. A arquitetura tem que ser boa, a edificação tem que ser feita com muito carinho e amor, pessoas dedicadas, santas. Não é qualquer um que pode trabalhar nesta obra, tem que ser santo, consagrado a Deus, o amor entre irmãos, a sinceridade, a pureza. Mas além de tudo isto, ainda nós precisamos saber que esta obra linda, bela, maravilhosa para Deus há de ser edificada em meio a muitas tribulações e lutas. O apóstolo Paulo resumiu isto nesta expressão: lutas por fora e temores por dentro. Os nossos inimigos de dentro, no sentido individual, as nossas fraquezas, as nossas tentações, concupiscências, os nossos pecados, as nossas limitações, as nossas tendências da carne, isto dentro de nós. Tudo isto estará continuamente lutando contra o Espírito, no que o apóstolo Paulo resumiu em Gálatas 5,16. O Espírito lutando contra a carne e a carne contra o Espírito. A carne nossa, a nossa tendência para as coisas materiais, a nossa tendência para o conforto, a nossa tendência para o eu, para a vaidade, pessoas que gostam de vaidade, de aparência, de templo luxuoso, bonito, suntuoso, desfile de modas, tudo isso são expressões da carne. A carnalidade motiva esta religiosidade aparente que não tem valor para Deus. Isto é da carne, continuamente lutando contra a operação do Espírito, que fala de simplicidade, de alegria, de paz, de paciência com os outros, de tolerância, domínio próprio.
fala de benignidade, fala de amor uns aos outros. Isto sim, o Espírito Santo motiva em nós. O fruto do Espírito Santo é para agradar a Deus, é a motivação para a edificação. O fruto do Espírito Santo para edificarmos a obra de Deus é com amor, alegria, paciência com os irmãos, tolerância. Mas contra isto nós temos os inimigos internos. No plano individual, cada um tem dentro de si as suas fraquezas, limitações e tentações para o pecado. E no plano espiritual, cada um tem, no sentido coletivo, os inimigos de dentro, que são os falsos irmãos, os lobos que penetram no nosso meio, os irmãos mal intencionados, os irmãos distraídos e não atentos, os irmãos ingênuos que não são prudentes como as serpentes. Enfim, nós temos todo esse tipo de gente que acaba se voltando contra nós. São irmãos que querem fazer a obra de Deus em pecado, são irmãos que querem fazer a obra de Deus divididos entre Deus e o mundo, são irmãos que lutam contra irmãos, são irmãos que falam mal de outros irmãos, são irmãos fariseus que se julgam melhores do que os outros e acabam julgando os outros, são irmãos que acabam atrapalhando a obra de Deus que deve ser edificada com nossas vidas. Alguns praticando o mal intencionalmente e outros ingenuamente, mas igualmente destruindo aquela obra que é edificada por irmãos sinceros e obedientes. Então nós vemos o que aconteceu com Neemias, também acontece conosco. Inimigos de dentro, inimigos, nossos irmãos, inimigos dentro do povo de Deus, o joio no meio do trigo, e que não devemos arrancar. Só a Deus compete arrancar este joio. E inimigos dentro de nós, que são as nossas fraquezas, as tentações, a nossa carne que luta contra o espírito, são inimigos de dentro, além de todos os inimigos de fora. Satanás, que está continuamente rondando aqueles que não são de Deus e que nos agridem com palavras, aqueles que usam o poder econômico, o poder do mundo para perseguir o povo de Deus, são os inimigos de fora. Tudo isto causa para nós que estamos no reino de Deus um certo constrangimento diário, e isto se traduz em momentos dificílimos em que, com tantas lutas por fora, nós nos desanimamos também por dentro, e aí aparentemente a obra de Deus é colocada em risco. Nós achamos que naquele momento o mundo vai desmoronar, nós achamos que naquela hora o reino de Deus vai se acabar, e aí, desesperados, ansiosos, nós às vezes aí pioramos a situação agindo pela nossa carne. A Bíblia fala de um homem chamado Uzá, que estava muito bem intencionado, mas distraído, quando viu aquela situação difícil, os bois tropeçando, a arca de Deus se desequilibrando e caindo, ele, movido de boas intenções, foi lá e botou a mão para segurar a arca de Deus. Mas acontece que o próprio Deus sabe segurar e defender a arca dele, e não precisa de nossa ajuda, e matou Uzá ali mesmo pela sua irreverência. Quantos hoje praticam irreverências semelhantes, quando, movidos por sentimentos humanos de desespero, ansiedade, angústia, querem, com a carne, defender a obra de Deus através de advogados, através de expedientes humanos, através de campanhas, através de propaganda. A obra de Deus não precisa de expedientes humanos. Nós temos um Deus que sabe muito bem defender a obra dele,
E a obra de Deus é edificada com a assistência do Espírito Santo atuando na vida de todos os edificadores. Não precisa de nenhum de fora para ajudar, não precisa de nenhum apoio, nem ajuda de fora, nem dinheiro de fora, nem nada disto. A obra de Deus não precisa destas coisas. A obra de Deus depende da fidelidade dos edificadores e da sua dependência de Deus. O resto, Deus fará. Nós temos aqui na edificação do reino de Deus em Israel, o primeiro rei foi Saul. E no capítulo 13 de 1 Samuel, nós vemos o primeiro grande teste a que ele foi submetido. Um primeiro foi para ele um teste menor e ele foi aprovado. Neste segundo teste era muito difícil a situação, porque Israel ainda não tinha um exército formado, muito menos um exército grande. Estava saindo de uma situação de escravidão, de dependência dos filisteus. Poucas armas havia com Israel. O povo não era numeroso, não estava preparado para combates. Era um povo que não tinha experiência em guerras e também Saul não tinha experiência como líder. Tudo era contrário. O momento era difícil e, por cima, para piorar a situação, o adversário veio com um poderoso exército que espantou, metia medo nos israelitas. Isso está no capítulo 13, 1 Samuel, de 4 a 6. Todo Israel ouviu dizer que aquela guerra estava preparada, porque Saul se fez odioso para com os filisteus. Portanto, todo o povo de Israel foi convocado, mas poucos apareceram. De um povo de milhões de pessoas, talvez, alguns poucos mil ali apareceram e atenderam aquela convocação. Enquanto isto, os filisteus se reuniram para pelejar contra Israel. Tinham um poderoso exército de 30.000 carros, 6.000 cavaleiros e povo em multidão como a areia que está à beira-mar. E subiram e se acamparam contra Israel. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas e pelos buracos, e pelos penhascos, e pelos túmulos, e pelas cisternas. Situação difícil. Hoje em dia acontece coisa semelhante. Quando a situação piora, os irmãos que deviam nos ajudar, cada um foge para o seu canto. Um irmão vai para um buraco, outro vai para outro vai para sua casinha, outro some. Daqui a pouco a gente está quase a sós ali. Na hora H, na dificuldade, na luta, parece que os irmãos nos abandonam. E Saul sentiu isto. Naquela hora ele se desesperou e fez o que não deveria fazer. Desobedeceu a Samuel, se precipitou em tomar iniciativas, oferecer holocausto que Deus não havia mandado fazer, e assim ele se complicou. Mas a situação, ainda que tenha piorado, não foi uma situação contrária, porque numa situação muito mais difícil ainda, Deus usou Jonatas e com seu escudeiro e causou um estrago no arraial do inimigo. Deus usou Jonatas e o seu escudeiro e deu um grande livramento a Israel. Isso é para que eles soubessem que Deus salva e livra e não precisa de muita gente para isso, não. Ele precisa sim de servos fiéis e destemidos. Situação difícil não é pretexto para se precipitar e fazer o que não agrada a Deus. Pense nisto. Deus dirige as circunstâncias. Não há nenhuma circunstância difícil, não há nenhuma tribulação, angústia, enfermidade, morte, acidente e problemas sérios, escândalos. Não há nenhuma situação difícil que sirva de pretexto para não dependermos de Deus. A obra é de Deus, o reino é de Deus, e Ele quer que tudo seja feito segundo o modelo que Ele mostrou e não segundo a cabeça de cada um. Deus tem um modelo e quer um povo assim, obediente para fazer a vontade dEle. Amém.